42, versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Já posso ler? Quem encontrou, diga amém. Vamos lá então. Versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram, ele vai usar o superlativo agora, eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. 5. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oremos. Fala, Senhor, conosco. Revela esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Nós estamos aqui nesta noite sedentos para ouvir tua voz, para ouvir tua palavra. Fale aos nossos corações, nos abençoe, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler, eu costumo dizer que o livro de Jó, ele é um livro difícil, não é simples a compreensão no livro de Jó. São 42 capítulos, que é uma espécie de uma peça de teatro. São diálogos. Então, em alguns momentos, você lê o livro de Jó e você encontra Jó falando. Você vê Jó dando o seu discurso, você vê Jó desabafando, você vê Jó falando com Deus. Em outros momentos você lê e você encontra os amigos de Jó falando. Então nós temos Elifaz, nós temos Bildade, nós temos Zofar, nós temos um amigo chamado Eliú, e nós temos ainda Deus falando no livro de Jó. E tem até o diabo falando também no livro de Jó. Não sei se você sabia disso. Então nós encontramos todo esse discurso, e não é tão simples entender a lógica do livro de Jó. Para muitos parece, ser um livro mais tranquilo, mas se a gente vai ler ao fundo, a gente percebe todos esses desafios, essas dificuldades, para a gente compreender do que esse livro trata. Quem entendeu, diga amém. Amém. E é um livro que trata de muitas coisas. Glória a Deus. Amém. E não é tão simples a gente compreender a teologia que existe aqui dentro. Porque é um livro que mostra, olha que interessante, começa dizendo acerca da fidelidade, começa dizendo o quanto Jó andava com Deus, o quanto Jó era fiel a Deus, e mesmo assim ele passa por tudo que ele passou. É estranho, porque você lê praticamente o Antigo Testamento inteiro e você encontra os homens que foram fiéis a Deus, as mulheres que foram fiéis a Deus, sendo honrados por Deus justamente pela sua fidelidade. Veja, por exemplo, o livro de Daniel. Daniel foi fiel a Deus lá na Babilônia, e Deus honrou a vida dele. Você lê, por exemplo, o livro de Gênesis, e você vê José sendo fiel a Deus lá no Egito, e Deus honrando a vida dele.
aqui em Jó é diferente, porque Jó, ele é um homem fiel a Deus, ele é um homem que anda com Deus, e passa por tudo que ele passou, e enfrenta tudo que ele enfrentou. Então é um livro que ele tem essa característica diferente, já começa por aí. E não só isso, os discursos, tem hora que confunde se é Jó, se é um amigo, se é Deus falando. E esse trecho que eu li para vocês é o trecho final do livro. E esse Jó aqui do capítulo 42, ele não é o mesmo do capítulo 1. E não é porque ele é um outro personagem, é porque ele foi transformado por Deus. Quem entendeu, diga amém. Ele não é o mesmo nesse sentido. Ele realmente foi transformado por Deus em todo o livro. Tudo que ele enfrentou, todos os processos que ele passou, ele foi sendo mudado, transformado por Deus. Então a gente vê o Jó no capítulo 1, era um homem que conhecia Deus, era um homem devoto, era um homem grato a Deus, era um homem que andava na presença de Deus, mas ele não tinha as experiências com Deus que ele alcançou já aqui, nesse último capítulo do seu livro. Então essa semana que passou, eu tinha pedido para a pastora Nádia, para o pastor Cleiton, igual eu pedi para o pastor essa semana. Semana passada foram os outros pastores que eu pedi: prepara uma campanha. E eles prepararam uma campanha, um tema muito bonito: há um rio de águas profundas. E nós falamos essa semana inteira sobre espiritualidade, relacionamento com Deus. E águas profundas, quando eles falaram esse tema para mim, eu comecei a orar, porque eu tive o desejo de falar nesse tema. E quando eles falaram para mim, eu comecei a buscar de Deus que palavra eu poderia falar. Seria mais simples se eu falasse, por exemplo, de Ezequiel 47, que tem uma passagem de uma profecia, onde Ezequiel viu um rio. Aquela música Águas Purificadoras, ela é baseada nesse texto, que ele viu um rio, e era um rio de águas que saíam do trono de Deus, e por onde ele passava, ali espalhava a vida. Está lá em Ezequiel 37. E essa passagem de Ezequiel mostra, o profeta vai falar que ele entra nas águas, e as águas no primeiro momento elas dão no seu tornozelo. E as águas, quando elas estão no nosso tornozelo, a gente consegue andar para um lado e para o outro. Não é difícil, não tem perigo, né? Ele começa a entrar para o rio, porque o rio, ele não é como uma piscina, que é um piso reto, ou então daquele jeito, né, de uma piscina. Não, o rio ele é todo desnivelado, não é uma coisa reta. E a Bíblia vai falar que chega uma hora que a água já dava no joelho. E quando a água está no joelho, você também consegue se movimentar. Não é como no tornozelo, mas ainda dá. Mas chega uma hora que a água já dava na cintura. E quando a água já está na cintura, nos lombos, como diz lá em Ezequiel, até dá para andar, mas já começa a ficar perigoso. Porque se a pessoa não sabe nadar, ela pode se afogar. E chega uma hora que já não dava mais pé. As águas ficaram tão profundas que só dava a nado. E essas águas profundas representam essa experiência profunda com Deus. Jó, no capítulo 1, Jó tinha experiência com Deus, mas eram as águas na cintura ainda. E quando ele chega no capítulo 42, esse Jó do capítulo 42 era um Jó que tinha experiências profundas com Deus. E eu comecei a orar hoje vindo para cá. E eu vim orando, vindo para a igreja, não agora, mas hoje cedo. E Deus começou a ministrar coisas tão profundas no meu coração. E Deus começou a falar comigo.
que Ele quer ter experiências profundas comigo, que Ele quer ter experiências profundas com esta igreja, com os obreiros desta igreja, com os pastores desta igreja. E essas experiências profundas que nós encontramos em tantos livros da Bíblia, Ezequiel 47, os apóstolos quando tiveram as suas experiências com Jesus. Esses dias atrás, não sei se foi semana passada ou retrasada, eu falei de Pedro caminhando sobre as águas, experiência profunda. Esse mesmo Deus teve com Jó experiências profundas. E Deus começou a ministrar no meu coração e começou a falar comigo, fazendo um paralelo com a história de Jó. E olhando para a vida de Jó, eu pude perceber como Deus se revelou para ele. Porque não somos nós que conhecemos a Deus, é Deus que se revela para nós. E nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Você sabia disso? Por mais que eu esteja na presença de Deus há tantos anos, há 30 anos da minha vida, eu sirvo a Deus. Não sei se tem alguém aqui que tem mais de 30 anos na presença de Deus. Tem alguém? Mais de 30 anos? Faz assim com a mão. Ah, tem. Esses são os crentes calejados, né? Os que têm 20 anos. Quem tem 20 anos na presença de Deus? Tem alguém? Já tem alguns aí, que bênção. Esses também são os experientes, né? Tem a patente alta. 10 anos. Tem alguém? Tem uma música tocando aqui. Ligou lá em cima. Amém. Essa não tem muita experiência, não. Tem sim, 10 anos. Quem tem 10 anos na presença de Deus? Aí, já tem alguns. Mais ou menos, né? 5 anos, 2 anos, eu nem vou perguntar. Estão começando, né? Queridos, é tremendo. Porque por mais que você tenha, como eu, 30, até mais de 30, 40 anos, você não conhece Deus na totalidade. É igual você dizer que você consegue colocar um oceano dentro de um copo. Não tem como. Paulo vai falar em Coríntios, capítulo de número 13, que o que nós enxergamos hoje, nós enxergamos como que por espelho. E chegará um dia que nós o conheceremos assim como Ele é. E quando que nós vamos conhecê-lo assim como Ele é? Quando a gente chegar na glória, nós vamos conhecer assim como Ele é. O que nós sabemos hoje, o que eu falo para vocês hoje, o que eu posso estudar, eu posso ler a Bíblia todos os dias, eu posso vir para a igreja todos os dias, eu posso orar horas e horas por dia, eu vou morrer sem conhecer tudo que Deus é. São partes de Deus. Esse Jó do capítulo 42, ele conhecia um pouco mais sobre Deus. E Deus foi se revelando para ele no longo do livro. E a primeira revelação que Deus deu para ele foi na dor. Porque nós conhecemos a Deus, muitos conheceram pelo amor, pela graça, no momento bom da vida, ótimo. Nasceram na igreja, ótimo. Os meus filhos nasceram na igreja, né? Conheceram Deus desde pequenos. Mas a maioria conhece Deus na dor, na doença, conhece Deus no luto, conhece Deus enfrentando uma derrota grande, uma decepção grande, uma tragédia grande na vida. Jó conhecia Deus, mas ele começa a ter um tanto de situações na sua vida, que se você ler o capítulo 1, capítulo 2 de Jó, você assusta. A Bíblia diz que ele perde tudo que ele tinha, todos os seus bens. A Bíblia vai dizer que ele perdeu todos os seus filhos no mesmo dia. Todos estavam celebrando numa casa e cai sobre eles a casa, pega fogo, todos morrem. Ele perde todos os animais que ele tinha no mesmo dia. Ele perdeu tudo. Jó ficou enfermo e diz a Bíblia que ele tinha uma doença que ia da sua sola do pé até em cima, até o alto da cabeça.
que era uma doença que ele tinha que pegar um caco de telha para se coçar. Imagine só que sofrimento que ele tinha. E nessa dor, nessa tragédia, nesse luto, Deus se revelou para ele, queridos. Deus se mostrou para ele. Deus esteve com ele em todo esse momento difícil da sua vida. Jesus, quando ele foi para o céu, diz a Bíblia que ele chama os discípulos antes, dias antes, momentos antes. Ele chama os discípulos para perto e ele dá notícia para eles. Jesus chega para eles e fala assim: olha, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu vou para o Pai, a minha hora está chegando. Eu não vou permanecer com vocês. Vocês terão que lidar com a minha ausência, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou para o Pai, mas o Pai, Ele vai enviar o Espírito Consolador, e Ele vai consolar o coração de vocês. Ele vai instruir vocês, Ele vai direcionar vocês, e vocês não estarão sozinhos, porque o meu Espírito Santo estará com cada um de vocês. É essa palavra de Jesus para você nessa noite. A presença do Espírito Santo, ela também está contigo nos seus dias difíceis, nos seus dias de doença, de luta e de dor. A presença dele estará contigo. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluias. Aplauda o Senhor mais forte. Aleluias. Então, em primeiro lugar, na dor, doença, no luto. Em segundo lugar, Deus se revela para nós quando nós estamos no nosso momento de solidão. Você sabia disso? Que a solidão, ela vai propiciar, em muitos casos, para muitas pessoas, um encontro mais íntimo com Deus. E a solidão é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós experimentamos a solidão tendo gente perto. É duro, queridos, você se sentir sozinho tendo gente perto de você. E nós passamos por processos de solidão. Nós passamos por processos às vezes na nossa vida que não tem com quem contar. Difícil. Que nós enfrentamos lutas sozinhos. Jesus, ele antes de morrer, como eu já disse, ele sentiu uma solidão tão forte, tão intensa, que ele chama os discípulos para orar com ele. E ele chama os discípulos para orar justamente num jardim que eles estavam acostumados a ir, chamado Getsemane. E quando ele começa a orar com os discípulos, ele chega para os discípulos e fala assim: eu preciso que vocês me ajudem em oração. Eu estou muito angustiado, orem por mim. E os discípulos disseram: tá bom, Jesus, pode deixar que nós vamos orar. Vamos dobrar o joelho aqui para orar. E diz a Bíblia que os discípulos dormiram, queridos. Tinha gente, mas não tinha. Quem entendeu? Diga amém. Tinha gente ali, mas estava dormindo. E Jesus foi lá e despertou eles, falou: ai não, né? Eu chamo vocês para orar por mim, vocês dormem. Deixa para dormir depois, ora por mim agora. Está doendo, está difícil. Não, Jesus, pode deixar que nós vamos orar. Pode deixar que agora a gente vai orar. E diz a Bíblia que Jesus começa a orar novamente. E quando ele olha para os discípulos, os três estão dormindo, queridos. É incrível, porque às vezes nós temos a mesma sensação que Jesus. Tem gente, mas não tem. Tem pessoas do nosso lado, mas é como que não tivesse. E nós olhamos e nós não sabemos para quem nós podemos falar, nós podemos compartilhar, nós podemos pedir oração, porque em muitos momentos as pessoas, elas são indiferentes à nossa dor. Mas Jó não tinha os amigos, pastor? Tinha. Mas eram amigos que olhavam para Jó e diziam: Jó, o que você fez? Conheciam o caráter de Jó, conheciam o testemunho de Jó, e ainda assim eles perguntavam: meu Jó, você deve ter feito alguma coisa muito grave, você deve ter pecado contra Deus, deve ter pecado escondido na tua vida, por isso que você está sofrendo tudo isso. E Jó dizia: não, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, Deus sabe de todas as coisas. Então ele estava sozinho.
A esposa não apoiou Jó, pelo contrário, ela queria que Jó amaldiçoasse Deus e pedisse a morte e morresse de uma vez por todas. Jó estava sozinho, mas foi naquele momento difícil, sozinho, solitário, que Deus se aproximou dele, e Deus se revelou para ele. E às vezes nós ficamos em processo da nossa vida sozinhos. Às vezes nós ficamos em processos que nós não temos para quem pedir ajuda. Às vezes não tem nem amigo, não tem nem família para ajudar. Só que nesses momentos a presença de Deus, ela se faz notória na nossa vida, porque ainda que nós estejamos sozinhos, a presença do Senhor não nos deixe. Ainda que você olhe para o lado, não tenha ninguém para você pedir ajuda, olhe para o céu, porque do Senhor virá o socorro dele para a tua vida. Ainda que você olhe para o lado, não tenha ninguém para te apoiar, o teu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse daí não te deixa, ele vai estar contigo no seu momento difícil. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia, amém. Em terceiro lugar, Deus se revela a nós quando nós lidamos com o que eu chamo de incapacidade, quando a gente não tem o que fazer. E é interessante, né, quando nós nos sentimos assim. E se sentir assim é quando um médico chega pra gente e fala assim: não tem o que fazer. Se sentir incapaz é quando você não tem mais o que fazer. E eu me senti assim, eu acho que muitos de nós ficamos assim. Eu já me senti assim em muitos momentos, mas um momento que eu jamais vou esquecer foi na pandemia. Porque quando começou a pandemia, para alguns, não digo todos, mas para alguns, a pandemia foi difícil, mas ainda teve uma certa facilidade, entre aspas, porque continuou recebendo, continuou trabalhando. Alguns continuaram em casa trabalhando, recebendo a mesma coisa. Foi difícil, mas para outras pessoas foi mais difícil. Concorda, irmãos? Quem concorda, diga amém. Trabalhava em casa, trabalhava de pijama, né? Nem tomava banho, ficava lá, né? Só se tivesse que ligar a câmera, daí tinha que dar um tapa, né? Mas para muitos passou. Mas para alguns tiveram que se reinventar, literalmente. Ficaram sem emprego, ficaram sem ter como trabalhar, sem ter como fazer. Tiveram que viver de Deus. E eu lembro que quando nós recebemos essa notícia, que a igreja tinha que fechar, eu falei: meu pai, e agora? Como que a gente fecha a igreja? Mas era prudente fechar, eu concordo, era prudente fechar. Mas como que ia fazer? E os compromissos da igreja? E teve um dia aqui, irmãos, nós entregávamos refeições, ajuda, alimentos aqui na igreja 2 vezes por semana, terça e quinta. E teve um dia, lembra, Vini, nesse dia, que tinha 105 famílias aqui na porta, gente, esperando uma ajuda. E algumas pessoas conseguiram se alimentar porque vinham aqui buscar uma cesta, porque vinham aqui buscar 1 quilo de alguma coisa. E eu me senti totalmente incapacitado. E eu falava: Deus, como que vai ser? E Deus falava: fique em paz, porque eu estou no controle de todas as coisas. E não faltou, queridos, não faltou. E foram meses que duraram mais de 1 ano. Em todos os meses Deus enviava provisão. Os projetos da igreja continuaram, as pessoas que a gente ajudava aqui, nós continuamos ajudando, a obra continuou, e nós fazíamos live, vinham pessoas e abençoavam a obra de Deus. E nos nossos momentos de incapacidade nós podemos
experimentar a provisão de Deus. Nos nossos momentos de incapacidade, nós experimentamos a ação de Deus direta na nossa vida, porque quando a gente perde o controle, quando nós ficamos com as mãos atadas, quando nós não sabemos o que fazer, Deus se levanta na nossa vida e Ele começa a agir, e Ele começa a operar, e Ele começa a usar pessoas, e Ele começa a usar situações para que nós possamos experimentar uma experiência nova na presença dEle. Por isso, se hoje você está assim, desse jeito, se sentindo incapaz, Deus vai agir na tua vida, haverá socorro de Deus para a tua vida, provisão, algo de Deus vai acontecer na tua história, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus, ao Senhor nessa noite? Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte, amém, queridos? Então é na dor, é na solidão, é na nossa incapacidade. E em quarto lugar, nas nossas crises, que hoje nós chamamos de crise existencial. E essa palavra, ela não aparece na Bíblia, você sabe disso. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia, por exemplo, as palavras crise existencial, você não encontra. Depressão, você não encontra na Bíblia. Pessoas com depressão, com ansiedade, você não vai encontrar isso na Bíblia. Só que a gente encontra pessoas na Bíblia deprimidas, né? Ansiosas, querendo morrer, querendo se matar. A gente encontra pessoas dizendo: Senhor, não dá mais, tira a minha vida. Isso nós encontramos. Mas essas palavras, elas são modernas, são novas. Depressão, ansiedade, crise existencial. Só que na Bíblia nós temos. E Jó teve isso. Mesmo sendo um homem cheio de Deus, como eu disse no começo, com as águas no lombo, ele tinha suas crises. Sabe como que é a característica da crise? Não sei se você lembra o dia que eu preguei sobre o Salmo 13. E o Salmo 13 foi um salmo que eu preguei aqui na igreja há poucos dias atrás, onde o salmista fez várias perguntas para Deus. Até quando, Senhor? Até quando? E Jó fez várias perguntas para Deus. Várias. E o interessante do livro de Jó, eu quero que você guarde o que eu vou te dizer agora, que Jó fazia perguntas para Deus, e Deus não respondia as perguntas de Jó. O Salmo 13, o salmista fez perguntas para Deus, e Deus não respondeu os questionamentos do salmista, do Salmo 13. E Jó perguntava a Deus por quê? E Deus não respondia. E às vezes Deus respondia, sabe como? Com outras perguntas. Daí fica mais difícil ainda, né? Para a gente entender Deus. Porque Jó perguntava a Deus: por que aconteceu isso na minha vida? E Deus perguntava para ele: Jó, onde você estava quando eu criei os ventos e dei ordem do vento sair de lá e ir para lá? Jó falou: vou lá saber? Eu não sei. Onde você estava quando eu criei todas as estrelas? Todas as estrelas, e eu chamo cada uma delas por nome. Quando eu criei as constelações, a Ursa, o Orion, onde você estava? E Jó falou: não sei, Senhor, não faço a mínima ideia onde eu estava. Quando eu criei os seres do mar, quando eu criei os seres da natureza, onde você estava? Jó falou: Deus, não faço a mínima ideia onde eu estava. Até que ele responde para Deus o que está no capítulo 42. Ele olha para o céu e fala assim: Senhor, bem sei eu que tudo podes. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Os teus planos, os teus projetos, os teus desígnios, eles não podem ser impedidos. Sabe qual é a conclusão que Jó chega? Senhor, eu não sei onde eu estava, eu não sei qual é o teu propósito, mas eu sei que aquilo que o Senhor tem para a minha vida, ninguém vai impedir, nada vai impedir, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Jó não entendia. E às vezes nós ficamos nessa crise,
sem entender. Como que a gente consegue entender Deus, irmãos? Nosso desafio é se auto-entender, é se auto-conhecer. Eu até comentei hoje cedo que ontem eu fui na escola da Mari. Mari foi jogar ontem e ela me chamou para assistir ela jogando, né, filha? Meu orgulho. Vou postar seus vídeos jogando. Eu todo orgulhoso falando de fundo. Essa é minha filha, essa é minha menina, né? E eu fui lá no toalete da escola, uma escola bem legal. Fui no banheiro lá e eu tenho um espelho. E quando eu entrei naquele banheiro, no espelho tinha um dizer, um adesivo, sei lá o que é aquilo. Eu até tirei uma foto, não postei porque eu fiquei com vergonha, né, de postar uma foto minha no espelho. Eu achei meio estranho, né? Mas era uma frase: Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Eu lembro das minhas aulas de filosofia na faculdade, que nós estudamos sobre isso, né? Os socráticos, o Gnóstico Salton, conheça-te a ti mesmo. Nosso desafio é se autoconhecer, porque existem momentos na nossa vida que a gente nem sabe como nós vamos reagir. A gente fala isso: se tal coisa acontecer comigo, eu nem sei o que eu faço, porque a gente não se conhece. Imagina conhecer Deus. Se a gente não consegue se autoconhecer, eu não sei o que eu faria no seu lugar. Eu sei disso, porque a gente não se conhece. É um processo se autoconhecer. E conhecer Deus é o maior desafio. Deus queria se mostrar para Jó, e foi na dor, foi no sofrimento, foi na sua crise existencial que Deus abriu as portas da revelação e mostrou que de fato estava com ele. Eu não sei se você hoje está em crise, não sei se hoje você está aqui se perguntando, se questionando, mas Deus, Ele está mais perto de você do que você imagina, e Deus quer se revelar para você da mesma forma que Ele se revelou para Jó, da mesma forma que Ele tem se revelado para mim nesses anos. Ele também quer se revelar de forma mais íntima e mais profunda na tua vida. A partir desse momento, a partir desse dia de hoje, Deus vai se revelar para você. Você pode glorificar ao Senhor por isso, aleluia. Você pode exaltar a Deus. Em último lugar, queridos, em último lugar, em quinto e último lugar, existe a revelação de Deus quando Ele se revela a nós, porque Ele quer se revelar para nós. E isso é maravilhoso, porque a maioria de nós, a maioria, não digo todos, mas a maioria, conhecemos Deus de forma mais profunda na dor. Tem um ditado que diz, né? Não está na Bíblia, mas é um ditado que diz que quem não vem pelo amor acaba vindo pela dor. Então a maioria conhece Deus na dor, na dificuldade da vida. Mas para alguns, Deus simplesmente quer se revelar. E Deus se revela. E Deus vai lá e se mostra. E Deus vai lá e alcança essa pessoa. Foram 12 apóstolos, e Jesus chamou cada um de um jeito. Nós temos diversos homens da Bíblia e também mulheres da Bíblia, e cada um foi chamado por Deus de um jeito. Eu não sei qual é o momento hoje, o momento agora da tua vida. Se você pudesse fazer uma redação da tua vida agora, eu não sei como que você iria escrever. Se está bom, se está mais ou menos, se está ruim, independente. O que eu acredito é que Deus quer se revelar para você. Quem entendeu, diga amém. Que Deus quer se revelar para essa pessoa que está assistindo. Que Deus quer se revelar para mim. Que Deus quer se revelar para aquela pessoa que você está orando para Deus alcançar. Deus vai alcançar essa pessoa, eu tenho plena fé nisso. Por isso que eu acredito que o mesmo Deus que chegou para Jó e se mostrou para ele, Ele quer se mostrar para mim e para você. Jó encerra dizendo: Senhor, eu te conhecia, a verdade é que eu te conhecia só de ouvir falar. As pessoas falavam que o Senhor cura, as pessoas falavam para mim que o Senhor abençoa, as pessoas falavam que o Senhor é um Deus de provisão, mas eu nunca tive problemas financeiros, já era um homem, um dos mais ricos do mundo. Mas agora eu te vejo, Senhor, agora eu sei que o Senhor está aqui, ó, perto de mim.
E foi aí que as coisas começaram a mudar na vida de Jó. E Deus restituiu tudo em dobro que ele tinha perdido. Deus queria se revelar para ele como um Deus que restitui, como um Deus que cura. E hoje Deus quer se revelar para você como a cura, como a libertação, como a restauração dos teus sonhos. Mês de agosto, Deus vai restaurar sonhos. E vai começar a partir de hoje. Eu quero orar nesse momento, já falei muito. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Hoje nós vamos encerrar o culto mais cedo, mas eu quero fazer uma oração agora junto com você. Você que está aqui presencialmente, ou você que assiste o culto.